Olá, turma da primeira série, tudo bem? Aqui é a professora Cristiane falando e hoje nós teremos aula de filosofia, né? Hoje é a aula 4 do capítulo 4, então é a última aula do capítulo 4. O que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer uma revisão do tema, né? Filosofia no Império Romano, que foi o tema do capítulo 4. Então vamos lá. Primeira série, Filosofia, capítulo 4, aula 4. Tema: a filosofia no Império Romano. Revisão. Vamos lá. Origem da filosofia no Império Romano. Bom, então só recapitulando, pessoal, tá? Os romanos, eles não criaram nenhuma corrente filosófica nova, não, tá? Toda a filosofia romana, ela foi inspirada na filosofia grega, ok? A filosofia do Império Romano dedicou-se à moral e aos valores éticos, né? Enquanto o povo romano se apegava aos mistérios, né, da religião e a adoção de deuses estrangeiros ao misticismo, os homens cultos se inclinaram para o quê? Para a filosofia, né? Usando a razão. A filosofia romana não foi tão qualificada quanto a filosofia grega, foi influenciada pelo estoicismo e pelo epicurismo. Bom, todas as aulas eu sempre frisei esses dois conceitos, né? Porque eles são super importantes e eles caem muito, né, em provas de Enem e de vestibular. Então, mais uma vez, vamos reforçar esses conceitos, tá? Estoicismo, um movimento filosófico que preza a fidelidade ao conhecimento, desprezando sentimentos como paixão, a luxúria, entre outras emoções, tá? Então, o conhecimento ele é extremamente valorizado, ok? Epicurismo se caracteriza pelo desejo de encontrar a felicidade, buscando a saúde e o bem-estar, tanto do corpo quanto da alma, né? E lembrando que prazeres e desejos devem ter equilíbrio, né? Nós não podemos ser escravos dos prazeres, né? Nós temos que ter autodomínio, ok, pessoal? Bom, a questão do conceito, do contexto da filosofia romana. O que foi a koiné? O que é a koiné, né? É o principal elemento da filosofia romana que realiza a fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas. Então, quando vocês ouvirem falar em koiné, é importante que vocês tenham domínio sobre o conceito, né? Qual é a função da koiné? A koiné é o termo utilizado para designar o quê? A fusão de diferentes religiões e diferentes cultos, né? Porque o Império Romano sofreu muita influência de outros povos, né? Porque o objetivo do Império Romano era o quê? Conquistar mais e mais territórios. Então, automaticamente, era influenciado por outras culturas, ok? Divisão da filosofia grego-romana em dois períodos, o período cosmológico e o período antropológico, né? O que foi a cosmologia? O que é a cosmologia, né, pessoal? É a parte da filosofia que estuda a estrutura, a evolução e composição do universo e se caracteriza por explicações racionais. Então, a cosmologia ela vai estudar todas essas características do universo, composição, estrutura, evolução, mas usando o quê? A razão, deixando de lado explicações mitológicas, explicações sobrenaturais, né? Deixando de lado as narrativas místicas, para falar sobre o quê? Sobre a razão, explicar as coisas através de uma lógica, de uma razão, ok? Bom, período antropológico, também chamado de período clássico da filosofia. Nesse período, a filosofia se volta para o homem e suas relações. Então, o homem, dentro dessa temporalidade, ele passa a ser o centro, né? E suas relações, suas atitudes, né? Tudo que o homem faz passa a ser objeto de estudo, né? Dentro desse período antropológico, ok? Bom, principais filósofos do Império Romano. Nós temos Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, que além de filósofo era também imperador, né? Apuleio Cícero. Bom, pessoal, o que nós fizemos hoje? Nós fizemos uma recapitulação, tá? Isso é importante por quê? Para vocês poderem fixar os pontos principais do texto, tá? Então, o que nós fizemos na aula de hoje? Nós recapitulamos, né, que os romanos não criaram nenhuma corrente filosófica nova, né? A filosofia no Império Romano dedicou-se aos valores morais e aos valores éticos, né? E enquanto o povo romano se apegava ao misticismo, o que os homens cultos faziam? Se inclinavam para a filosofia, né? A filosofia romana, ela não foi tão qualificada quanto a grega, né? Ela não estava preocupada com a qualificação,
né? Ela se inspirou na filosofia grega e aí foi influenciada pelo estoicismo e pelo epicurismo, que eu já expliquei, né? Toda aula eu explico esses dois conceitos, tá, pessoal? Que são conceitos semelhantes, mas a gente tem que prestar muita atenção nisso, tá? O conceito de koiné, né, que é o principal elemento que realiza a fusão, né, explica a fusão das diferentes culturas, diferentes religiões. A divisão da filosofia grego-romana em período cosmológico e antropológico, né, usando sempre a questão da razão, né, e o período antropológico usando o homem, né, visando o homem como centro de tudo, né, estudando as suas ações, seus comportamentos, né, suas realizações, ok? E os principais filósofos, Seneca, Epicteto, Marco Aurélio, Apuleio e Cícero. Tá? Então, de posse dessas informações, eu quero que vocês realizem uma atividade devolutiva extremamente simples, tá? Mas para isso é necessário o quê, pessoal? Assistir a videoaula, prestar atenção, né? Assistir a videoaula na íntegra. Então vamos lá. AD4, capítulo 4, Filosofia, primeira série. Faça um resumo do que foi a filosofia romana, com conceitos, características, divisões e os principais filósofos. Ou seja, é necessário assistir a videoaula, né? Estudar a apostila e realizar os exercícios, né? E aí vocês terão uma base para poder realizar essa atividade, tá, pessoal? Peço a vocês que essa atividade seja realizada com suas próprias palavras, tá? E sempre frisando, não usem lápis, caneta azul ou preta, né? Folhinha de caderno, deixe uma folha só para isso. Quem quiser digitar, ótimo. Letra legível, por gentileza, tá? Uma letra bonita, eu sei que vocês são capazes, tá? Vocês têm muito potencial, eu sempre falo isso para vocês. Basta desenvolver esse potencial, tá bom? Então eu espero o retorno, tá? E com relação aos exercícios. Exercícios diversos, número 4, página 18. Questões 1, 2, 6 e 8. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, desejando a vocês tudo de muito bom. Qualquer dúvida, como sempre, estarei à disposição, tá? Façam a atividade devolutiva conforme as orientações, por gentileza, tá bom? E fiquem com Deus, se protejam, tá? E até a próxima aula. Um grande abraço.